Fala galera inscrito no nosso canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus, o amor de Maria esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo nessa noite de hoje ao Kairos Podcast. Nessa noite Deus tem reservado algo tremendo para a sua vida, que você possa já tomar posse mesmo onde você está assistindo, você possa compartilhar essa live, compartilhar para aquelas pessoas que precisam. Hoje será uma noite especial, nós estamos vivendo aí a noite ainda da série Profecia do Avivamento, então que você possa mesmo vir conosco, clamar esse avivamento cada vez mais na sua vida. E hoje nós falaremos sobre música, sobre comunidade, sobre missão. E quero já dar boas-vindas ao nosso irmão Fabiano Ramos, da Missão Oráculo Santo. Seja bem-vindo, irmão. Olá, meu irmão. Tudo bem? Paz. Deus abençoe. Deus abençoe. Uma alegria poder estar aqui nessa noite tão especial. Eu tenho certeza que Deus há de fazer muito através desse bate-papo, dessa conversa. E nós sabemos que a pregação, ela edifica, mas o testemunho, ela arrasta, não é verdade? Então, que nós possamos testemunhar aqui nessa noite o poder de Jesus. Amém, louvado seja Deus. Quero agradecer o senhor sim por estar aqui conosco. É com muita alegria que nós estamos aqui, depois de ter vivido dias de muita oração na Canção Nova, né? Profecia de Avivamento, e Deus com certeza irá continuar falando conosco. Então você possa ficar até o final conosco e estar atento às nossas redes sociais. Vamos lá, irmão, quero saber um pouco queremos todos nós saber um pouco da sua vida, da sua história aqui no Kairos Podcast. O tempo de Deus é o tempo da graça de Deus que adentra na vida do ser humano, da pessoa, esse tempo tão oportuno de Deus, né? Como que foi um pouco da sua infância, da sua história de vida, um pouco tempo Cronos? Conta para nós essa história de vida. Olha, a minha história de vida é uma história um tanto comum, né? Como talvez a maioria das pessoas, né? Uma infância um tanto quanto pobre e de muita luta, de ver meu pai trabalhando muito, de ver mamãe cuidando muito da casa. Eu tenho um irmão e uma irmã também, né? E fomos vivendo, crescendo. Um fato que é interessante, que me recordo agora, é que meu avô e minha avó sempre acabavam morando com a gente nos lugares, porque não tinha condições, e a gente acabava morando praticamente junto. E eu me recordo da preocupação do meu pai de sempre ter um cantinho, 2 cômodos e um banheiro, pelo menos, para o meu avô e para minha avó estar morando junto, no mesmo terreno. Então, assim, foi uma infância de muita luta, né? De muitas privações. Em determinado momento, uma situação um pouco mais tranquila, mas depois, como talvez a maioria das pessoas, algumas dificuldades aconteceram que realmente houve um tempo muito difícil dentro da nossa casa. Eu me lembro quando as pessoas chegavam com cestas básicas lá para ajudar meu pai. Eu me lembro disso, apesar de ser novo, não entendia muito bem aquilo que acontecia, mas ao longo do tempo a gente foi percebendo, na verdade, a luta, né? E falo isso hoje com muita alegria, na verdade, de ter visto a luta de meu pai e de minha mãe para conseguir cuidar bem dos seus filhos, né? Então eu falo que Deus é muito bom para conosco nesse sentido. Apesar de tudo isso, apesar de todo esse cuidado, por um outro lado também não recebemos muito carinho, né? Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Sim. Né? Então as expressões de papai para falar alguma coisa era um tanto quanto raro, né? E às vezes a gente esperava alguma coisa sobre isso, mas a gente foi entendendo hoje, com a idade que eu tenho também, né? Consigo perceber isso, que na verdade tudo que ele fazia era por amor, e bendito seja Deus. Sim, por isso. Verdade, você comentou isso, e muitas das vezes ele podia até dar o amor, só que de outras formas, né? Providenciando, provendo, correndo atrás. Exatamente, porque foi a forma que ele foi ensinado, né? Então, hoje nós percebemos e com clareza que às vezes um abraço é muito significativo, e apesar de ser significativo não revela tudo, não é verdade? E com a expressão daquilo que o papai fazia, ele demonstrava de alguma maneira que amava. Mas é claro, a gente não percebia também muito, porque a gente não entendia muito bem,
né? Isso, né? Mas hoje a gente entende muito bem isso, que era uma maneira de dizer eu te amo. Sim. E me lembro de papai quando me abraçava, falava assim, aí me abraçava assim, falou, e ele não vai falar nada para mim não, e papai, eu te amo, né? O na verdade era falando para mim, eu te amo, né? Então são as coisas que a gente guarda com muito um tesouro para nós, né? Esses momentos de entender isso também, que era a maneira dele dizer, de cuidar, a mamãe com o cuidado da casa, com a comida, uma casa impecável, no cuidado, na limpeza. Então expressava muito carinho, muito amor para conosco. Você é natural de Mauá mesmo e é filho único ou não? Sou de Mauá e tenho 2 irmãos, um irmão e uma irmã. Que legal. E você contando um pouco assim da sua infância, né? Até mesmo a figura dos avós acompanhando vocês. Você lembra assim algo, como que foi a parte religiosidade da religião? Se teve alguma semente que foi plantada ali, talvez na figura dos avós ou até mesmo dos pais? Cara, eu sou muito grato à minha avó, porque assim, a Dona Maria, minha avó, também, talvez como tantas Donas Marias, né? Espalhada nesse Brasil, vovó foi quem me levava para a igreja. E eu comecei a participar muito novo na igreja, com 5, 6 anos de idade ela começou a me levar para os grupos de terço e logo depois já para o grupo de oração, e eu ia sempre com ela. Eu me lembro que eu ia nos grupos de terço, porque eu gostava muito, rapaz, era do final do terço, porque tinha coisa para comer, e aí eu gostava de ir, porque tinha um momento fraterno, né? E esse momento fraterno era muito bom, e eu gostava de ir, claro que eu era pequeno e tal. Mas uma coisa é interessante, porque ela sempre me disse que, mesmo eu muito pequeno, eu ficava para rezar. Então eu não ficava saindo como a maioria das crianças acabam saindo para brincar, para ir no banheiro, um pouco agitado e tal, aquela coisa toda. Ela disse que eu ficava lá o tempo todo. Eu não me recordo muito dessa situação. Há um senhor lá do nosso grupo de oração, um pai para a gente. Ele disse que às vezes nós íamos para a vigília e vovó levava um cobertor e eu ficava lá na vigília a noite toda rezando. Eu nem me recordo muito disso, mas bendito seja Deus pela minha avó, que me incentivou a estar na igreja, no caminho do Senhor, e foi ao longo do tempo que eu fui aprendendo com ela as orações. Eu achei engraçado porque na comunidade nós temos o costume e a devoção de rezar o ofício de Nossa Senhora, né? E aí, algum tempo atrás, eu falei para ela, vó, mas eu não consigo decorar o ofício de Nossa Senhora, porque é muito grande o ofício de Nossa Senhora. Então a gente lembra lá, seja em meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Ela olhou para mim, ela é uma senhora de 90 anos, né? E ela falou assim para mim, meu filho, é porque você não reza, se você rezar, você vai decorar. Ela decora, ela sabe toda, ela ajoelha com 90 anos, todos os sábados ainda, ajoelha e reza o ofício sem pegar papel nenhum. Então, cravado ali nela? Tá cravado, tá decorado. Então a gente fala decorado, mas porque não tá no coração mesmo, né? É de coração. Então assim, eu achei bonitinha a expressão dela de falar assim, não, meu filho, é que você tem que rezar mais. Na verdade ela tá tentando falar assim para mim, você precisa rezar mais, quando você rezar mais você vai aprender. E é muito bom, graças a Deus que ela me ensinou o caminho do Senhor. Sou muito grato a ela. Louvado seja Deus, né? Que hoje colhe os frutos, né? Essa semente foi plantada lá atrás, hoje está aí germinando e cada vez mais crescendo. Verdade, bendito seja Deus por isso, né? E conta para nós um pouco da sua adolescência, na época de escola, como foi, se você permaneceu aí nesse caminho trilhando ou se teve algum desvio, vamos colocar assim? Pois é, aí é um momento delicado, né? As amizades, na verdade, porque assim, eu mesmo estando na igreja, eu como fui na igreja muito cedo, comecei a participar também na igreja muito cedo. Com 9 anos eu comecei a participar do Ministério de Música do grupo de oração. Grupo de oração que eu faço parte a vida toda, há 37 anos pelo menos. E na adolescência, quando há um vazio na alma, você tenta preencher com alguma coisa.
E essa é a grande dificuldade, porque mesmo Santo Agostinho fala isso, né? Tarde te amei, beleza sempre antiga e tão nova. Eu procurava fora e estava dentro de mim, né? E eu ouvia, eu falava do Senhor, eu até estava já no ministério de música, estava cantando, mas não fazia experiência. E é uma grande diferença de você falar, né, de Jesus e você falar com Jesus, né? E é claro que a gente vai aprendendo isso aos poucos também. Hoje entendo com muita clareza isso, mas tinha uma ausência dentro de mim, talvez por causa da falta de afeto, de amizades. Comecei a buscar outras coisas fora da igreja. Então eu até costumo dizer que eu colocava uma capa de santo, né, para que as pessoas achassem que eu era o rapaz do grupo de oração, que eu era o menino que cantava, que era o menino que tocava na igreja. Mas quando eu saía dali, eu comecei a aprontar todas as coisas, e ali eu acabei me envolvendo, né, com álcool, com cigarro de modo particular. Graças a Deus o Senhor me livrou das drogas, mas também de uma vida mais promíscua, na parte da sexualidade também. Então isso aí foi muito recente, muito precoce, isso tudo na minha vida. E não digo isso com nenhuma alegria, porque talvez se eu tivesse olhado mais para Jesus, buscado mais a Jesus, eu tinha entendido aquilo que já estava dentro de mim, que era o Senhor chamando eu para viver uma vida para Ele, né? Uma vida entregue a Ele, e naquela ocasião eu não percebia. Talvez por causa dessas ausências todas que eu tinha dentro de mim, eu comecei a procurar isso fora, e aí a gente encontra prazeres que são passageiros. Sim. Né? E eu comecei, graças a Deus, isso começou a me incomodar, rapidamente isso começou a me incomodar, porque isso passava, não era rápido, então assim, você não tinha alegria, e aquele vazio ficava na alma, né? Então eu me lembro que eu pedi para Jesus, né, colocar alguém na minha vida para que eu pudesse namorar, casar, ter filhos e morrer ao lado dela, porque eu entendi que a única maneira que Jesus poderia me segurar e trazer essa clareza toda de quanto à vontade dele, era se ele colocasse alguém na minha vida que eu pudesse realmente amar e me dedicar a essa pessoa. Sim, né? E você falando assim, um pouco ainda da adolescência, dessa juventude um pouco rebelde, mas qual o recado que você deixa assim, para jovens, que nós temos bastante jovens no grupo, que ainda tem essa inconstância, ainda não está engrenado, ainda não sentiu mesmo esse verdadeiro chamado, não entendeu o chamado que Deus tem e acaba vivendo essa duplicidade muitas das vezes. Eu diria assim, você tem duas possibilidades, ou viver o caminho de Deus ou quebrar a cara por aí. Aí você pode escolher, na verdade, entendeu? Porque na verdade a decisão é das pessoas. Então assim, cara, no fundo você vai quebrar a cara, uma hora ou outra você vai quebrar a cara, porque você vai procurar coisas fora e ninguém pode dar aquilo que só Jesus pode dar. Não tem pessoas, não tem bebida, não tem mulheres, não tem prazeres, não tem droga que pode dar aquilo que Jesus pode dar. Jesus é realmente o sentido da nossa vida e é a alegria da nossa alma. Quem tem Jesus tem tudo. Inclusive hoje eu tenho cantado muito isso, né? Declarando isso, que quando eu tenho Jesus eu tenho tudo. O problema é que às vezes nós temos feridas na nossa alma, traumas que trazemos, e aí a gente, de alguma maneira, nós queremos tentar recorrer a outras situações. Mas olha, a Bíblia propõe para nós no Salmo 1 dois caminhos: o caminho do Senhor, ou você está no caminho do Senhor, ou você está no caminho da maldade, do inimigo de Deus. Então só tem dois caminhos, não dá para você. E Jesus, quando vai se revelar, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é nele que nós podemos encontrar a verdade e a plenitude da nossa felicidade. Amém. Louvado seja Deus. Fica aí o recado, jovem,
que você possa mesmo tomar posse, né, dessa graça na sua vida de uma vez por todas. Né? É isso aí. E vamos lá, conta um pouco para nós, seguindo a história aí, onde conheceu já a sua esposa. Né? Pois é, e depois de 3 meses eu tinha, acho que quase 15 anos, né? 15 anos de idade. Disse que foi muito precoce tudo isso. E com 15 anos, depois de 3 meses que eu fiz essa oração, eu encontrei a Dani, né, que é minha esposa, e graças a Deus já vamos fazer me perdoa, 24 anos de casados. Nossa, graças a Deus. Bastante tempo. A idade Graças da a minha Deus. esposa quase. Você vai fazer 25, se você tem 25, então, nós nos casamos, você estava nascendo. Deus. Graças a Deus. É uma vida, né? É uma vida. É uma vida, graças a Deus. E casamos com 20 anos de idade, né? E papai também casou. Muito interessante porque eu tenho um filho casado hoje, né? E já vai fazer 2 anos já que ele está casado. E aí ele falou assim, quando ele falou para mim que queria casar, eu falei, olha filho, você é muito novo para casar. Ele falou, pai, você casou com 20 anos, o vô casou com 20 anos também. E eu falei, filho, você tem certeza? Ele falou assim, pai, eu rezei. Né? Então, é bonito quando alguém chega e fala assim, olha, eu tomei essa decisão. Então, eu poderia dizer para você que está nos acompanhando aqui, todas as suas decisões faça através da oração. Né? Deus ainda continua falando, Deus ainda continua agindo no meio da humanidade. Então tudo que você vai fazer, eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma faculdade, eu vou namorar, então reza, pede ao Senhor na oração, que Ele vai te responder na oração a vontade dEle. Amém. Glória a Deus. Dizer ouvido dócil, né? A vontade de Deus. É isso mesmo. E agora falou do filho, né? Como que foi essa, já logo em seguida, o casamento? Ela também participava do grupo de oração? Pois é, ela veio de uma realidade um pouco mais da catequese, da perseverança, do crisma, mas rapidamente já começou a estar junto comigo, a gente participar das coisas junto, depois do encontro de jovens que a gente ajudou a fundar lá também, da nossa região. E graças a Deus sempre caminhamos juntos, né, nesse sentido. Uma história muito bonita também, porque assim, ela foi diagnosticada como uma mulher estéril, né, e não podíamos ter filhos, né, e todo casal tem sonho de ter um filho um dia, né, e isso é normal, né, e é bom que se tenha esse sonho. E quando nós sonhamos com isso, depois de alguns exames, ela foi, né, diagnosticada que o útero dela era seco, o ovário era seco, as trompas eram secas, e os médicos disseram para ela que ela nunca poderia ter filhos, né? E eu me lembro como se fosse hoje, quando ela me deu essa notícia, quando eu fui buscar ela no hospital, que havia chegado do trabalho, nós descendo a rua e ela falando para mim, chorando, eu nunca vou poder te dar um filho. E eu falei para ela, amor, vamos confiar em Deus, porque a Bíblia fala para nós lá em Lucas 1,37, que para Deus nada é impossível. Tremendo. E aí nós confiamos no Senhor, de verdade. Nós confiamos no Senhor. E aquilo que era impossível, né, para o homem, aquilo que era impossível para a medicina, Deus realizou e nos deu 2 lindos filhos. Glória. Graças a Deus, né? Eu até costumo dizer que eu me sinto como um Abraão, pai de multidões, porque assim, eu não podia ter nenhum filho. Eu tenho 2, então eu tenho muito, né? Graças a Deus. Para a glória de Deus, graças a Deus. E esse tempo aí de Deus, essa espera, durou quanto tempo? Desde a notícia que ela passou médica? 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos. E foram dias de lutas, né? Dias de luta, porque de inconstância, de incertezas, né? De perguntar para Deus por quê, né? E normalmente quando nós passamos por uma situação difícil, isso não é falta de fé, sabe? Eu aprendi que isso não é falta de fé. Mas são coisas que são reações humanas. É perguntar por quê. Porque a gente não entende, porque às vezes
o nosso nível de razão ou de vida espiritual ainda é muito frágil, né? É muito debilitado nesse sentido. Então é normal às vezes a gente perguntar para Deus o porquê que acontecem essas coisas. Mas a Bíblia também conta para nós que lá em Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo para cada coisa. Então há tempo para chorar, mas também há tempo para rir. Amém. Né? Então o tempo da alegria vai chegar, né? O salmista também vai dizer que aqueles que semeiam entre lágrimas, entre sorrisos colherá. Então nós engrandecemos o nome do Senhor também por causa disso, né? Porque Ele recolheu as nossas lágrimas, o nosso choro, e hoje nós podemos recolher os frutos com alegria. E você tem 2 filhos? 2 filhos. O que casou agora? O Fabiano Filho e o Pedro. O Pedro é neném ainda? Tem quanto tempo? Não é neném não, vai fazer 18 anos 18? já. Não, eu vi que você postou um story esses dias com o neném no colo e falou que você é muito novo para entender ainda. Pois é, não, isso aí é outro milagre. É outro milagre? Isso aí já é meu neto. Já é avô. E esse já é meu neto, novo, graças a Deus. Legal. Graças a Deus, o ano passado o Senhor nos concebeu a honra e a graça de ter 2 netos, né? Que bênção. O Teodoro e o Anthony, né? E aprove o Senhor, com 54 dias de nascimento do Teodoro, levá-lo, né, para a glória. E semana que vem, essa semana já, na verdade, Anthony faz 1 ano de idade, para a glória de Deus. Amém, louvado seja Deus. Deus é tremendo em nossas vidas, né, cara? Basta sermos obedientes a Ele. É isso mesmo. Deus é Deus. E conta para nós como que a música entrou na sua vida, na sua história, no seu ministério. Olha, é muito interessante essa pergunta, porque assim, algumas pessoas me perguntam assim, mas você tem pessoas na sua família, na sua casa que é músico, que eu tenha relato? Não, né? Mesmo tendo uma família onde todos, pai, mãe, irmãos, cantam super bem, assim. Afinadíssimos, assim. É uma coisa absurda. Tá no sangue já, então. Mas até então ninguém cantava. Ninguém cantava. E com 9 anos de idade, eu me lembro do senhor Antônio e da Lia, que tocavam no nosso grupo de oração. Nosso grupo de oração tinha lá 15 pessoas no grupo de oração, a gente fazia na capelinha lá da paróquia. E ele falou no final para mim lá, canta uma música aqui. E eu me lembro como se fosse hoje, a música Eis que Faço Nova Todas as Coisas, do Eugênio Jorge. E eu cantei aquela música lá, sabia, na época era Louvemos o Senhor, eu não lembro se é número 700, 701, alguma coisa assim, que era o número do Eis que Faço Nova Todas as Coisas, não me recordo agora. E aí a gente pegou e eu cantei, né, aquilo lá. Eu me lembro que ele tinha um violão tonante, que tinha um cristal no violão. Bem antigo, né? Tinha um microfone Lesson e uma caixa Watson. Era bem. Faz tempo já. Isso aí foi na década antes de 90, então, né? E aí eu cantei. Depois eu não tenho recordação de não ter cantado mais. Então já tem uma caminhada aí já. Trajetória. Graças a Deus. Depois eles precisaram se ausentar do grupo de oração, e aí foi uma época onde eu acabei assumindo junto com outras pessoas o Ministério de Música, e nós fomos cantando e começamos a ministrar em experiência de oração, em retiro, e aí Deus foi fazendo a vontade dele, cumprindo a vontade dele na nossa vida, né? E qual recado que você deixa assim para os músicos que estão começando, que hoje a gente vê que as redes sociais têm aumentado muito os músicos na Igreja Católica, tem diversos meios, né? Tem produtoras, tem aí as comunidades, mas qual recado você deixa aí para quem está começando agora, para quem está iniciando nessa trajetória aí? Claro, temos que estar debaixo do cuidado do Senhor, mas qual conselho você deixa para eles? Hoje, graças a Deus, a música católica cresceu muito, né? Graças a Deus, a música cristã no modo geral. Então, se você sente esse chamado, eu preciso dizer para você precisa conciliar 2 coisas, a vida de oração e os estudos,
né? Para bem fazer e bem servir ao Senhor, né? Se concentrar nisso, em sempre estar na presença do Senhor e buscar o estudo, não é? Não esquecer disso, que é tão importante, né? Para que a gente possa fazer bem ao Senhor, né? E aí eu acredito que Deus, ele vai colocando e vai fazendo da maneira que Ele quer, na verdade. Talvez nem todo músico, nem todo violonista, nem todo baterista vai ser aquele que vai sair para fazer show, para estar em retiro, não, mas talvez Deus o chame para estar na sua paróquia, na sua capela, e faça isso bem feito, com muito amor, zelo, com muito amor, né? E tudo aquilo que a Santa da Igreja que fala, né, que tudo aquilo que é feito com amor, nada é pequeno se é feito com amor, vai dizer Santa Teresinha. É isso aí. Nada é pequeno se é feito com amor. Então, assim, às vezes nós somos chamados para ministrar em missas com 8, 10 pessoas. Bendito seja Deus, né? Mas tem dia que o Senhor quer nos levar em outros lugares, né, maiores. Bendito seja Deus também. Saber que nós somos diante da presença de Deus. Sim. Não é o público, não é que faz a gente ter a pertença de Deus. Eu não sou mais de Deus se eu estou numa grande comunidade com 20 mil pessoas ministrando uma canção, ou se estou numa capela com 10 pessoas. Sim. Não é a quantidade de pessoas que me faz ser de Deus. Amém. Louvado seja Deus, né? Fica aí o recado para você, músico. Nós na comunidade temos bastante música, está iniciando também. Graças a Deus. Ministério de música abençoado. Então, que você possa estudar e reconciliar a vida de oração, que sem erra. É isso aí. E é interessante que o Marta teve aqui semana passada e falou isso também, que antes de... Deus pode levar a grandes palcos, grandes lugares, mas antes disso, queira primeiro o sacrário, né? Estar primeiro no sacrário, adorando a Jesus. A intimidade com o Senhor, ela é mais importante do que tudo isso. Né? Porque às vezes a gente se preocupa muito em fazer e não ser. E se a gente não ser antes de fazer, não adianta nada. Então nós precisamos ser de Deus em primeiro lugar. Amém. Buscar intimidade com Ele em primeiro lugar. Amém. E depois o fazer uma consequência da vontade de Deus, da misericórdia do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Por falar em música, será que a gente pode já tocar a primeira música aí? Que é uma música que meu filho gosta muito, a gente até gravou ele ontem, a gente está vendo a missão. Depois eu vou postar lá no store lá, que é Profetiza. Tem sim. 3 aninhos ele cantando lá com os petinhos, uma benção. Louvado seja Deus. Como que surgiu essa música? Olha, essa canção, ela é uma das mais recentes minha, né? E todos os anos nós fazemos um congresso chamado Clamor de Vitória, na nossa região. E o Senhor me dava esse nome, profetiza, profetiza, profetiza. E eu não entendia muito bem, eu estava orando, e era o nome que o Senhor queria dar para a edição daquele congresso. E aí eu fui entendendo profetiza, mas até então eu não tenho esse jeito de, tem um tema disso, eu tenho que fazer uma música, eu não funciono desse jeito, né? E digo a nível de composição. Sim. Não é assim que me dá um tema e eu faço a música, não. Depois eu vou fazer essa pergunta, como faz para compor essas músicas mais para frente? E aí eu comecei a rezar e daqui a pouco eu me deparei com aquilo que era a palavra rema, na verdade, sobre aquilo que era o profetismo, né, para os nossos dias, né? E a Bíblia fala muito dos profetas. A igreja nos ensina que quando nós somos batizados nós recebemos o tríplice munus, que somos profeta, sacerdote e rei. Mas a palavra profeta, ela cai um pouco estranho nesse sentido, assim, às vezes de você falar eu sou profeta nesse sentido, mas o Senhor me dava essa inspiração, como ele dizia para Ezequiel, em Ezequiel 37, profetiza, filho do homem, profetiza sobre os ossos secos.
E aí eu fui entendendo isso e me deparei com o credo niceno-constantinopolitano, quando vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Quando vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo, um dia numa Santa Missa dominical, eu estou lá rezando, e aí está escrito assim, creio no Senhor que dá a vida, procede do Pai, do Filho, com o Pai e o Filho adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Aí me deu um estalo, Ele que falou pelos profetas. Eu estava recebendo uma ordem do Senhor, Ele me falou, me ordenou, vai e profetiza. Profetizei, começou a surgir a canção. E quem é que pode fazer isso? É o Espírito Santo que pode nos ensinar. Então a igreja nos ensina isso. Quando fala da pessoa do Espírito Santo, foi Ele quem falou pelos profetas, dizendo que a voz do profeta não era a voz do profeta, era o próprio Espírito que dizia através dele. Então aí foi aonde que veio a inspiração de vem vento impetuoso, vem passar aqui, né? Amém. Então louvado mais Deus, ou menos isso aí. E tem ido a grandes lugares, né? Explodiu aí no... graças a Deus, graças a Deus. Amém. Vamos lá então. Vamos. Vem, vento impetuoso, vem passar aqui. Vem, vento impetuoso, vem passar aqui. O que faria nós, se não fosse o seu agir? O que faria nós, se não fosse o seu agir? De repente Ele vem, de repente Ele vem, transforma o lugar. De repente Ele vem, de repente Ele vem, transforma o lugar. Ele que falou pelos profetas, Ele me ordenou, vai profetiza, 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 profetiza. Ele que falou pelos profetas, Ele me ordenou, vai profetiza, 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 profetiza. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não tem como ouvir essa música sem lembrar da profecia do avamento. É verdade, noite de Nós adoração. ministramos na profecia, é Sim, verdade. Foi poder de Deus. Então você aí na sua casa, você possa profetizar cada vez mais. Você como sacerdote, profeta e rei, que você possa, onde estiver no seu trabalho, na sua casa, ser um profeta. É isso Nós mesmo. precisamos. Precisar assumir essa autoridade dada por Deus sobre a nossa vida. Algumas pessoas nos perguntam e nos pedem orações e às vezes falam assim: olha, Fabiano, você pode rezar pelo meu filho, você pode rezar por tal situação, mas há uma autoridade tão grande dada por Deus para um pai, para uma mãe. Ninguém tem mais autoridade do que você, pai, e você, mãe, para rezar pelos seus filhos. Então profetiza sobre a tua casa, sobre o seu trabalho, sobre as situações que você está vivendo. Realmente
falta-nos fé nesse sentido de essa coragem de acreditar que Deus trabalha também através de nós e que Ele fala também através de nós. Então, no nome de Jesus, abra sua boca e profetiza. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia. E como que você faz para compor suas músicas? Você separa um tempo, reza, ou no meio os retira, em meio momentos de orações? Interessante nós sabermos sobre isso. Meu processo de composição é um processo um tanto quanto demorado. Eu digo que eu conheço 3 pessoas que fazem músicas de uma maneira assim incrível, assim, né? Diego Fernandes é um, né? E o Mar Quintanilha é outro, e Diácono João Vitor Mariano. São máquinas de fazer música, né? Claro, eu poderia falar de Valmir Alencar também, né? Mas assim, para mim, eles assim, digo isso porque já estive com eles em momentos, em encontros assim, que o pregador está ali falando alguma coisa e rapidamente eles começam a cantar uma música, assim, rapidamente, assim. É dom mesmo. É uma coisa absurda. O meu processo de composição é um pouco diferente, porque normalmente surge nas minhas orações, nas minhas ministrações de oração. Isso normalmente acaba acontecendo mais no meu secreto mesmo, eu na capela, na casa da comunidade, onde às vezes pego o violão e começo balbuciar algumas palavras e surgir algum espontâneo, e aí começo a vir alguma coisa. E aí eu começo a entender que isso é uma canção ou não, né? Tem coisa que a gente nem, né? Tá ali, é a gente com Jesus mesmo. Sim. Outras não, a gente percebe que realmente é uma canção e a gente começa a escrever, a gravar, e aí a gente vai, às vezes grava um trechinho, e às vezes a música vem toda, às vezes não, vem só um trecho, e aí ao longo do tempo Deus vai inspirando você a terminar a canção. É interessante que eu já entrevistei bastante música que eu sempre pergunto e não existe uma receita de bolo, não. Cada um tem uma forma, um jeito. Não tem. Condução do Espírito Santo. Eu já fiz música, assim, de uma vez, já fiz. Eu me lembro de uma vez que eu estava andando num ônibus, o Senhor me deu uma inspiração de uma música, né? Uma música chamada Recompensa. Eu fiz ela assim em 5 minutos, assim. Uma música, eu tive a oportunidade de visitar o Museu do Holocausto, e quando eu terminei a visitação do Yad Vashem, eu fiquei tão perplexo com toda aquela situação onde tantos judeus morreram no nazismo, e eu comecei a indagar a Deus, e naquela indagação foi uma música, né? Uma outra canção chamada Onde Tu Estava. Mas de modo geral, fugiu a regra essas duas, né? Mas de modo geral é na oração e em momentos espontâneos de oração que vai acontecendo. Amém, louvado seja Deus, né? Você assim, ainda na juventude, na adolescência, você sonhava, imaginava, passou para sua mente tomar essa tamanha proporção assim, que você iria em outros lugares, grandes eventos, através da música? Não, eu ainda nem vejo isso, para te falar a verdade. Eu quero fazer a vontade de Deus, né? E isso independe de onde eu esteja, né? Então sou muito tranquilo para isso, graças a Deus. É claro que quanto maior a quantidade de pessoas, né, que tiver naquele local, a evangelização pode se expandir mais, né? Quanto mais pessoas estiver conectadas agora nesse podcast, mais a palavra do Senhor pode ser anunciada. Mas eu aprendi que o chamado do Senhor está muito além disso, né? Então assim, nunca almejei, não. O que eu almejei de verdade, e almejo ainda, é agradar o coração de Deus, de verdade. E falo isso sem demagogia, sabe? Fala, nossa, como ele é espiritual. Não é isso não. Mas é de verdade, Se precisar estar, igual semana passada nós estávamos com quase 20 mil pessoas lá na Profecia do Avivamento, lá na Canção Nova. Outros lugares, me lembro no grupo de oração que eu estive, nem tem tanto tempo, era 7 pessoas, eu e mais 6, comigo era 7,
né? Então, bendito seja Deus. São João Crisóstomo vai dizer que uma alma tem um valor inestimável. Então, se tiver 6 pessoas ali, já pensou, uma alma tem um valor inestimável, imagina 6 almas para Jesus, né? Então, bendito seja Deus. Então, meu desejo é realmente fazer a vontade do Senhor. Então, às vezes Ele nos leva para alguns lugares e bendito seja Deus, né? Mas não é isso que faz o nosso ministério crescer e frutificar, não é os lugares onde nós estamos, não. Realmente é a nossa reta intenção. Louvado seja Deus. E você falando isso, só me vem à mente que a música Assim Tenho Tudo, assim tenho tudo, porque sem Deus, que é o nosso tudo, de nada valeria, né? A música passa, os palcos passam, fama passa, mas se nós temos a Deus, assim temos tudo. É verdade, é isso aí. Então, assim, no final, Madre Teresa de Calcutá vai dizer isso, no final é tudo entre você e Deus. Não se preocupa, não. No final não vai ter seguidores, não vai ter views, não vai ter nada disso. É tudo entre você e Deus. Então aí é essa hora que realmente no juízo final, onde nós estaremos diante de Jesus, né? E aí mostra-me tuas obras, né? E as obras é muito mais do que aquilo que aparentemente, eu não estou condenando e nem demonizando não, viu, gente? Não, é maravilhoso o trabalho de evangelização, ir em tantos lugares, nos eventos, isso é maravilhoso. Não estou demonizando nada disso, né? O trabalho pela internet, não, muito pelo contrário. Mas no final é realmente a nossa intenção de coração mesmo que vai ficar e permanecer. É a nossa grande essência, né? Podemos ir de música? Vamos lá, deixa eu... Essa música é uma bênção, Assim Tenho Tudo. Nós, em momentos de oração da comunidade, nossa família, sempre colocamos, sempre ministramos, porque Deus fala muito conosco através dessa música. E fica também esse recado para você aí na sua casa, e de que vale, né? De que vale tudo que você tem, talvez riqueza, trabalho, talvez você estuda para ser um médico, não falando que nada contra para estudo, a faculdade, mas se você não tiver a Deus no centro de tudo, de nada valeria. Amém? Na sala do trono, onde os anjos te adoram, lá onde cantam Santo, 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 a minha pobreza se encontra com a tua riqueza. Assim tenho tudo, assim tenho tudo. A minha pobreza se encontra com a tua riqueza. Assim tenho tudo, assim tenho tudo. Saber quem eu sou, saber quem tu és, saber tudo que há em mim, saber tudo que há em ti. Saber quem eu sou, saber quem tu és, saber tudo que há em mim, saber tudo que há em ti. Santo, 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 Santo. Quero trazer em minhas marcas nos teus cravos. Faz-me santo,
seu dom, Amém. esse vozeirão que Amém. Deus tem usado cada vez mais, né? Glória a Deus. E assim como nós falávamos, como que, sobre a Canção Nova, sobre a profecia, pode falar um pouco para nós como que surgiu e como que é subir no palco, como você falou, com 20 mil pessoas, como é estar com um dos grandes nomes aí da Igreja Católica lá ministrando? Olha, é uma grande alegria, uma grande graça, sem dúvida, uma grande alegria, uma grande honra. Quando nós falamos assim de estar com tantos irmãos, né, estar com tantos amigos, graças a Deus, é uma grande honra. E sempre me pego pensando sobre isso, sabe? Estar com eles também é uma grande responsabilidade, né? E a profecia do avivamento aconteceu comigo quando em 2014, quando houve o primeiro encontro lá na comunidade Canção Nova. Nós já rezávamos de alguma maneira por avivamento já, e achávamos que nas nossas orações eram um pouco exagerados, e algumas pessoas falavam, não é muito assim não, dá uma segurada, né? Não precisa levantar o braço, precisa gritar desse jeito e tal, não. Nós somos carismáticos, irmão. Nós somos carismáticos, graças a Deus, né? Sabemos ficar em silêncio, né? Me lembro de uma vez que eu fui ministrar um retiro para sacerdotes, e é onde o bispo, que era o pregador daquele retiro, falou assim, nós vamos fazer 7 dias de silêncio, né? Então eu aprendi também a ficar em silêncio também. Mas então, quando nós fomos para esse primeiro encontro da profecia, era como se fosse uma resposta de Deus às nossas orações. E realmente o que nós conseguimos entender hoje é que a profecia é um grande ajuntamento, né, de pessoas que têm desejo pelo batismo no Espírito Santo, pelo avivamento, por esse poderoso avivamento que transforma realidades, todas as realidades políticas do nosso país, as realidades materiais, as realidades do nosso povo, né? Das nossas famílias. Então nós acreditamos que o avivamento, o poderoso avivamento, quando ele vem, ele vai transformando todo o lugar e todas as realidades, né? Então, impelidos por esse anseio, é que nós fomos participar, né? E ao longo do tempo o Senhor foi apresentando para nós irmãos que comungavam desse mesmo desejo. E sem dúvida é por isso que esse mover todo, né? Eu costumo dizer que a profecia do avivamento não acontece de cima para baixo, ela acontece de baixo para cima. É um povo que tem desejo de orar, e é isso que nós fazemos, né? É o desejo pela oração, por esse poderoso avivamento. E as pessoas pagam um preço, e pagam um preço como? Com a cruz, com sofrimento, com perseguição, mas estão lá de braços abertos, de braços levantados. Eu me lembro de um dia que eu estava não sei se foi na Paraíba ou em Fortaleza, que 2 amigos falavam assim, você lembra o ano passado, quando nós fomos para a profecia do avivamento com R$100 no bolso, mais de 3.000 quilômetros andaram de moto para vir para a profecia do avivamento. Então, olha, é por isso que vale a pena. Você vê pessoas assim que se dedicam, falam assim, olha, nós vamos estar juntos. E a grande graça da profecia do avivamento é o desejo de estarmos juntos. Não importa se e isso é tão poderoso, porque assim, você encontra hoje dentro da profecia do avivamento pessoas que são influentes, assim, são relevantes inclusive na nação brasileira, nos seus ministérios. Mas também tem pessoas que você nunca viu falar, que está lá no grupinho, está na torre de oração, estão indo para o monte, estão indo fazer adoração, e estão clamando por um poderoso avivamento. Então esse ajuntamento é muito poderoso, né? Sim. E quando a igreja se reúne para orar, Deus responde, né? Deus responde. Amém. E quantas graças acontecem naquele local, né? Grandes coisas. E o próximo agora será no Rio Grande do Sul, né? É verdade. Agora no mês de março nós vamos fazer agora. Por essa semana está acontecendo agora em Vitória da Conquista, né? E em breve nós teremos aí algumas datas por todo o Brasil aí, algumas profecias do avivamento. Em março temos lá no Rio Grande do Sul, para a glória de Deus. Louvado seja Deus, né? Deus abençoe. E vamos falar um pouco da missão da comunidade, do grupo de oração.
Você comentou que ingressou desde quando era menino ainda, Sim. né? E conta para nós um pouco da realidade lá, do sinal, se quiser falar um pouco também. Como surgiu o Oráculo Santo? Pois é, a comunidade ela surgiu de uma maneira um pouco até estranha, porque nós não entendemos muito os desígnios do Senhor, mas o nosso grupo de oração chama Filho do Homem. Esse grupo de oração tem 44 anos. Hoje, todas as segundas-feiras, quase 1.000 pessoas ou mais de 1.000 pessoas se reúnem todas as segundas-feiras. É algo impressionante, independente de pregador, independente de pessoas que vão estar lá, o grupo de oração, o povo vai, e gente de outras cidades, gente de ministério de música, pregadores, intercessores, gente que está tirando férias, gente que nunca foi para a igreja na vida, vai no grupo de oração, e as pessoas saem de lá impactadas, porque é uma graça de Deus realmente, que Deus derrama sobre aquele lugar, né? Sobre a vida daquelas pessoas. E nós tínhamos um ministério de música, como eu te disse, comecei a cantar com 9 anos, e aí o ministério de música chamava também Filho do Homem, mas num determinado momento, no ano de 2001, eu recebi um e-mail de um pastor, e ele falando, na era da internet, nós lançamos um site chamado Ministério de Louvor e Adoração Filho do Homem, e aí começou a ter um conflito, porque eles tinham um ministério, inclusive um ministério muito forte no meio evangélico, chamado Filhos do Homem, e isso estava atrapalhando, na verdade, o trabalho deles. E engraçado, porque as pessoas acabavam ligando para nós também, achando que era eles também. E aí ele foi muito cordial comigo, muito respeitoso para comigo, e aí ele falou: irmão, a gente precisa resolver, só que a gente já tem 4 DVD, a gente tem isso, tem tudo. Ele me mostrou uma discografia do ministério dele, e a gente não tem nada, né? E aí a gente entendeu que precisava acolher algo novo de Deus. E aí nós ficamos durante 40 dias rezando em comunhão, rezando, pedindo a Deus que Deus pudesse falar o que Ele queria, né, para esse novo nome. E o Senhor colocou que queria uma missão, um ministério de música missionário. Amém, até aí beleza, tudo certo. Eu estou na minha paróquia, eu sou missão, não é verdade? Estou na minha família, eu sou missão. Então, ser missão não é só aquele que sai, viaja, está nos outros países, nos outros lugares. Então, há uma característica de ser missão onde nós estamos. Amém? Até aí, beleza. E aí o Senhor nos deu, numa adoração, essa palavra Oráculo Santo. Tá? Quando o prólogo de São João é falado, João capítulo 1, verso 14, e o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E aí a palavra do Senhor dizia assim para o nosso coração: Ele é o Oráculo Santo. O oráculo, o verbo, né? O oráculo de santidade. E aí isso caiu no nosso coração e nós falamos: esse é o nome, né? E nós começamos com o ministério de música. E aí nós fizemos lá uma missa com um nome, o padre celebrou uma missa com um novo nome, foi uma coisa linda. E com um ano passado o ministério de música, todo mundo foi embora. Nossa. E aí a gente não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas nós já fazíamos algumas orações na minha casa, algumas orações de abastecimento para o ministério de música. Aí ia lá a namorada do baixista, a esposa do baterista, aí a mãe do guitarrista, e aí foi juntando pessoas. Aí começou a ir o pessoal do encontro de jovens: posso rezar? Vamos rezar, vamos ter terço, vamos lá, vamos fazer oração, e vamos para o monte, vamos. E a gente começou a juntar, aí era 10, 15, 20, 80 pessoas dentro da minha casa. E nós começamos a rezar, e já rezávamos, na verdade. Quando as pessoas do ministério não quiseram mais, abriram mão dessa realidade, as pessoas falaram assim: olha, Fabiano, eu não sei rezar, eu não sei interceder, eu não sei pregar, eu não sei cantar, mas não pode estar junto, não. E aí eu comecei a entender que tinha algo novo aí que Deus queria fazer no nosso meio, e aí Deus começou a gerar realmente em nós a semente que estava plantada, começou a germinar de verdade. A missão, né? Nesse sentido de missão, de salvar almas para Jesus, para que
mais almas possam ser salvas, né? Sim. Então o Senhor nos salva para que nós possamos ser instrumentos, né, nas mãos dele para salvar outras almas, né? Amém. E foi isso que aconteceu. E a gente foi entendendo depois da missão que o Senhor realmente ansiava por uma vida comunitária, por uma vida em comunidade. E aí, graças a Deus, celebramos recentemente 14 anos de fundação da obra, e graças a Deus estamos aí para aquilo que o Senhor Amém. nos pede. Louvado seja Deus. Pedir para você mostrar o sinal aqui para nós. Sim. O oráculo santo. É um sinal bonito que tem aqui o oráculo santo, né? A cruz, ele que é o nosso oráculo santo. O nosso carisma é ser um sinal da glória de Deus que se manifesta através da Santa Cruz. Então, como vai dizer a teologia joanina, né? É através da cruz que se revela a glória, né, do Cristo, né? Então aqui tem no S, aqui tem os cravos de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aqui as chagas de nosso Senhor. Então é isso, nós queremos anunciar esse Jesus crucificado. Amém. E ressuscitado. Amém, louvado seja Deus. Amém. Fabiano, quero agradecer aqui pelo seu sim, por estar aqui conosco. Uma alegria. Noite de hoje, foi um prazer. Prazer é todo meu. Fica aí o convite para uma próxima, que nós possamos nos organizar, alinhar melhor. E quero deixar aqui uma lembrancinha para você. Muito obrigado. Do Caroço Podcast. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Você possa tomar lá sua água benta. Obrigado. Que Deus abençoe. Quero agradecer nossos patrocinadores aqui que têm nos abençoado, nos ajudado. Aqui o pessoal que estampou é o pessoal da Lari Personalizados, lá de Taubaté, também é uma bênção. Grandes pregadores também, o casal prega muito. E você pode procurar no Instagram Lari Personalizados, que você vai encontrar estampa de camiseta, estampa de caneca, que é uma bênção. E que eu quero agradecer também a comunidade de Ezequiel, do João Paulo, que era de Lyon. E sim, Deus abençoe o bolo que vamos estar partilhando daqui a pouco ali no café. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe. Em breve estará aqui também no Caroço Podcast, que você possa ser abençoado aí no serviço na missão. Muito obrigado mais uma vez. Se quiser falar um pouco de algum encontro de oração que vocês terão lá na sua diocese, no seu grupo de oração. Sim, olha. Dar um abraço para alguém. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui. Uma grande bênção a gente poder estar junto, graças a Deus. E dizer para vocês que no dia 29 e 30 de março agora nós fazemos um retiro, de quaresmal, né, chamado Aos Pés da Cruz, lá na cidade de Mauá. Então é um encontro impactante, onde nós subimos ao Calvário para meditar, né, na morte de Jesus, e muitas conversões têm acontecido nesse retiro. É um retiro fechado, então você precisa fazer a inscrição. Então você pode entrar nos nossos canais de Instagram, Missão Oráculo Santo ou Fabiano Ramos, e lá a gente encaminha você para ter maiores informações sobre esse retiro. Vai ser poderoso. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer você que ficou até o final conosco, que você possa nos ajudar também, enviar essa live, curtir, compartilhar. E logo nós estaremos soltando também os cortes, que você possa estar atento tudo aquilo que Deus falou conosco, né, nessa noite de hoje. Envie mesmo, compartilhe, para que juntos possamos alcançar cada vez mais as almas. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, irmãos. Podemos encerrar com a música Junto com os Anjos? Vamos lá então. Vamos lá, finalizar com chave de ouro. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês e até a próxima, até semana que vem. Tchau, irmãos. Eu quero estar em tua presença e te adorar junto com os anjos, junto com os anjos, para exaltar e bendizer o teu nome é o mais sublime, junto com os anjos. Eu quero estar em tua presença e te adorar.